Olá, pessoal. Quem não esteve na nossa conversa ontem, eu sou o professor Ulisses, tá? Ulisses Magalhães Nascimento, e a gente vai começar a disciplina agora de gestão ambiental. Para o programa de pós-graduação em energia e meio ambiente. Pessoal, a questão da gestão ambiental, hoje, todos nós sabemos que ela é algo central. A maioria de vocês trabalha em algum tipo de empresa, se não todos, tá? Vocês percebem que dentro do planejamento das organizações, a questão ambiental ela acaba sendo central. Mas nem sempre foi assim. E nem isso acontece porque as pessoas, em geral, as organizações passaram a entender que a questão ambiental, levar, ter no seu entendimento, no cerne do projeto e do desenvolvimento de produtos, a sustentabilidade, além de ser interessante para a melhoria da qualidade de vida, ela é vantajosa financeiramente, porque a gente acaba tendo um processo mais eficiente, com isso a gente tem menos custo, tá? E além disso, tem uma valoração da imagem da empresa, tá? Da organização. Então, o que a gente vai falar basicamente no decorrer dessa disciplina, né? Eu tenho um comentário rápido antes, vamos falar um pouco da introdução da gestão ambiental, depois de licenciamento ambiental e outras questões mais, com algumas pinceladas sobre algumas questões de política ambiental e política dos recursos hídricos, tá bom? Então, como eu falei para vocês, hoje a questão ambiental ela é central. A gente tem visto aí muitos questionamentos, sobretudo nas reportagens, sobre a política ambiental aplicada hoje para o governo atual. Mas lembrando, essa política aplicada, necessariamente, ela não é a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 8.091, se eu não me engano. Depois a gente confirma no decorrer a gente vai confirmar o número dessa lei, tá bom? Que é a lei de 81. Então, nesse processo a gente teve uma construção, pessoal, uma construção do pensar ambiental. E na construção, no processo de evolução dessa mentalidade, de percepção de como é hoje, de como é importante no desenvolvimento ou no planejamento do produto ou de um negócio, a levar em consideração a questão ambiental, a gente passou por várias linhas de pensamento. Inclusive linhas de pensamentos que eram extremas, tanto no sentido de a natureza não pode ser tocada, como o extremo de achar que tudo que está disponível na natureza era para satisfazer as necessidades do homem, certo? Mas esses extremos, quando são colocados, são interessantes também para ter os contrapontos e garante, quando consegue conversar e avaliar os pontos positivos de cada, digamos assim, tese, cada teoria, nós chegamos a um processo evolutivo, que é com a discussão que a gente chega a esse processo evolutivo. Aqui nós vamos dar algum exemplo, tá? Do antropocentrismo, ecocentrismo, malthusianismo e cosmocopiano, tá? O que acontece? O antropocentrismo, a gente tem aí associado na figura, né? A gente vai lembrar o homem como centro do universo, tá? Essa percepção, essa percepção permeou as artes, a política, a cultura, tudo mais. Mas além disso, também teve na questão ambiental. E dentro desse antropocentrismo, com a questão ambiental, qual é que se tinha percepção? Qual era a percepção? Era que o homem, como centro do universo, como o principal ente, se não o único ente importante no planeta ou no universo, tudo que estava ao seu redor era exclusivamente para satisfazer suas necessidades, ok? Ou seja, eu não, dentro dessa linha de raciocínio, eu não tinha preocupação em conservar, eu não tinha preocupação em plantar, eu simplesmente usava, consumia, desgastava tudo que era para desgastar e seguia em frente, encontrava outro ambiente e que tudo estava à disposição do ser humano, ok? Logo, por outro lado, em outros temas, a gente tem o ecocentrismo, que pensava relativamente o oposto, né? Que a natureza, que dentro do contexto da natureza, nós, os seres humanos, seríamos apenas mais um animal, mais um componente. E nessa condição, não poderíamos usufruir dos meios, dos recursos naturais, de forma de forma diferenciada do que os outros animais, do que uma lebre, do que uma raposa, enfim.
tá? Então, inclusive defendia, tá? Defendia que a natureza ela deveria ser preservada e não poderia ser tocada, porque ela era que era importante. Nós seres humanos, éramos apenas mais um ente que vivia ali na natureza e essa natureza, esse sistema, ecossistema não deveria ser tocado. Tá? Então a gente percebe que tem aí uma divergência, né, considerável, né, de entender o que é mais importante, se era o homem ou se era o ambiente, quando a gente fala de antropocentrismo e ecocentrismo. Por outro lado, agora, outra questão também, a gente tem aí uma linha filosófica, não sei se posso chamar de linha filosófica, mas uma linha de pensamento do Thomas Malthus. Se não me engano, um pensador, filósofo inglês, tá? Pensador inglês, tá? Que ele tratava analisava, ele escreveu o Thomas Malthus, né? Ele tinha uma percepção que o problema que haveria necessidade de controle social, tá? E que as pestes, as guerras, as doenças, entre outros, eram controles sociais importantes. Por quê? Porque ele, o Malthus, tá? Ele tinha a percepção que o crescimento populacional era o principal problema da qualidade de vida, tá? Das pessoas. Então, como o crescimento ele seguia de forma exponencial, enquanto a produção de alimentos era em progressão aritmética, tá? Então, naturalmente, a gente ia haver um momento tá, que teve um crescimento populacional em que não seria a vida viável na Terra em função da quantidade de pessoas. Por isso, ele considerava controles naturais importantes, né? Coisas boas de controle natural importantes, que eram as doenças, a fome, a, a já falei doenças, pestes, acaba sendo a mesma coisa, guerras, conflitos. Então, tudo isso era importante porque era uma forma da natureza controlar o crescimento populacional e assim garantir a qualidade de vida das outras pessoas. Inclusive, havia-se uma percepção, né, na leitura dele que as pessoas mais pobres, elas deveriam ter o mínimo de disponibilidade de recursos só para garantir o mínimo necessário de força para garantir a produção. Então, essas pessoas menos favorecidas, elas tinham direito a alimentos, tudo mais, mas exclusivamente para que essa pessoa tivesse o mínimo necessário de energia para a produção. Tá? E isso gerou o que chamamos de malthusianismo, né? Em que ele falava que realmente o crescimento populacional era um problema no bem. Por outro lado, a gente tem aqui uma leitura cornucopiana. Cornucópia, pessoal, assim, o pessoal eu acho que você tem algum engenheiro ambiental ou agrônomo, né? É aquele chifre, né? Aquele chifre daqueles bodes, eu não sei se o nome é bode, eu peço até desculpa. Eu não sei se o bode que a gente vê em filme, que é de montanhas, que tem aquele. Enfim, é um grande chifre que na agronomia sempre está cheio de alimento, porque representa a, a bonança, a fartura e tudo mais. Então, dada essa leitura cornucopiana acredita que a natureza ela está sempre disponível. Poderíamos consumir o que fosse nessa sempre, 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 e ela sempre se recuperava. A leitura cornucopiana é que não precisaríamos se preocupar com com os recursos naturais que a gente poderia consumir, e esses recursos naturais sempre estariam disponíveis, sempre seriam renovados, reproduzidos. Então, há uma percepção até de infinitude dos recursos naturais. E nós sabemos que não é bem assim. Assim, rapidinho, eu coloquei aqui dois contrapontos de antropocentrismo e ecocentrismo, tá? O matusianismo e contrapondo com o Cosmocópia. Entretanto, foi desenvolvido, a partir dessas discussões, né, uma abordagem socioambiental. O que é essa abordagem socioambiental? É onde que foi encontrado o meio termo em que pudesse reconhecer o valor intrínseco da natureza, mas admitindo também que ela poderia ser utilizada para satisfazer as necessidades do homem, contanto que essa satisfação das necessidades permitisse também as necessidades dessas gerações e das gerações futuras. Então, essa abordagem é uma abordagem que tivesse focada não somente na satisfação das necessidades do homem, tá? Mas que ficasse claro
que esses recursos naturais eles eram limitados, tá? Que eles poderiam ser limitados e que essas limitações elas não são estáticas, poderiam ser mudadas. Tá? Isso aí é um comecinho de um entendimento de para a gente chegar num conceito de sustentabilidade. Tá? Aí o que, que acontece? Já agora aqui, aí a gente tem um exemplo bem interessante. O que, que temos? Nos anos 50, a partir da década de 50, né, a gente tem aí uma preocupação com os efeitos ambientais. Né? Eu acredito que um dos marcos, né, para gerar essa preocupação foi a piora na qualidade de vida da população de grandes cidades europeias. Em especial, a gente pode falar de Londres. Né? Em 1952, em Londres, por exemplo, a gente teve o efeito lá daquele smog gigantesco, né, que as notícias no período chamavam de névoa da morte. O certo é que, em função da grande produção, do grande queima de quantidade excessiva de queima de combustíveis fósseis nas fábricas, automóveis e tudo mais, em 1952, acho que no mês de dezembro, uma mistura de fatores, temperatura baixa, tudo mais, a gente teve uma névoa que durou em torno de 4 a 5 dias, tá? A, para vocês terem uma ideia, como isso foi um problema ambiental tão grande no tempo, né? As informações do período, tá? Falavam-se uma estimativa de 3.500 a 4.000 mortos, tá? Mas hoje, fazendo levantamento na atualidade, olhando para trás, diz que nesse período, nesses 5 dias, houve. Nesse período, né? Não necessariamente as pessoas não morreram dentro desse. Só até o nevoeiro dispersar, não. Mas tem uma perspectiva que, de fato, morreram aproximadamente 12 mil pessoas. Esse é só um exemplo desse grau de poluição que existia na cidade de Londres, tá? Isso aconteceu em 1952. Então, nessa década, em função de esses eventos que aconteceram especialmente em Londres, houve uma preocupação aí com a preocupação com a qualidade ambiental, com a qualidade de vida, o que está refletindo o desenvolvimento de forma descontrolada, a queima de combustíveis fósseis, desculpa, já estava gerando efeitos deletérios à saúde e à morte de uma grande quantidade de pessoas, tá bom? Então começou a assistir movimentos ambientalistas, começou a discutir legislações que inibisse ou pelo menos regulamentasse alguns tipos de ações das organizações, inclusive voltadas e o desenvolvimento de instituições, agências de proteção ambiental. Já na década de 1960, né, a gente teve uma evolução, sobretudo em função da publicação do livro, que aí vocês devem ter ouvido falar em outras disciplinas voltadas à área de ambiental, né, que é o Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, tá? Em 1962, que é, nesse livro, ela chama a atenção, né, para a utilização de pesticidas na agricultura. Tá? Esse livro ele foi muito discutido, muito levado, então a população americana pressionou e com isso houve a criação, claro, houve a proibição de de alguns agentes químicos utilizados, né, na agricultura e também levou à criação do EPA, tá? A Agência de Proteção Ambiental Americana, tá bom? Em mais ou menos esse período. Das provocações maiores foi a questão dos levantamentos colocados pela Rachel Carson nesse livro, que era Primavera Silenciosa. Já em 1968, pessoal, no desenvolvimento da história, tá? Desenvolvimento da sociedade, sempre a gente vai ter os contrapontos. E isso faz parte, como eu falei ainda há pouco, faz parte do processo evolutivo, ou não. Enfim, mas acontece. Aí a gente tem esse professor americano aí, que é o Paul Ehrlich, tá? Esse aí fez uma previsão catastrófica, né? Que o mundo tinha pessoas demais e que milhões morreriam de fome se não houvesse um controle do aumento populacional. Eles chamam de um neomalthusiano, tá? Ou seja, como vocês podem ver, é um conceito similar ao que foi colocado por Thomas Malthus lá atrás,
né? E ele escreveu um livro que é o Population Bomb, tá? Que é a teoria que parte da população da bomba populacional e que havia necessidade de um controle populacional, senão o mundo ia cair em o mundo ia virar um caos devido ao excesso da população, tá bom? Além disso, ainda, vocês podem ver aí que nos anos 60 foi muito esse enfervesceu essa discussão ambiental, ainda carregada muito pelos anos 50, que nos anos 50 se teve eventos bem pontuais e, e, e efetivos, né, de degradação da saúde e mortes, né, em função da poluição ambiental, o controle e a questão da produção descontrolada, beleza? Assim também a gente teve o surgimento do Clube de Roma. Esse Clube de Roma era uma organização independente, né, sem fins lucrativos, que participam vários empresários, políticos, cientistas, sociedade organizada. E entre esses cientistas, nós tínhamos alguns cientistas que eram do MIT, tá? Esses MIT, lá nos anos 60, que assessorava o Clube de Roma. E nesse processo de assessoramento, eles fizeram uma simulação, tá? Que, baseado na forma de exploração dos recursos naturais dos anos 70, tá? Ele chegou à conclusão que a Terra não suportaria o crescimento populacional. E deu uma série de teorias. Algumas dessas afirmações foram comprovadas e outras não, tá? Porque também houve muito desenvolvimento tecnológico sobre as questões de filtro, tecnologias renováveis, enfim. Mas já havia-se uma preocupação muito grande também nos anos 70, inclusive com participação de cientistas do MIT, né, que até hoje é um grande centro de desenvolvimento de tecnologia mundial. Tá? Também nos anos 70 a gente teve nossa primeira conferência mundial sobre o meio ambiente, né? A Organização Mundial na ONU. Tá? Outra coisa interessante, pessoal, é que nos anos 70 começou-se a ter a regulamentação e controle ambiental. Além disso, tá? Isso tudo após a Conferência de Estocolmo, tá? As nações começaram a se estruturar órgãos ambientais, estabelecer legislações, poluir passou a ser considerado um crime em diversos países. E não só. Aí vocês estão vendo nessa figura o Blue Angel, tá? Que é o anjo azul. Esse selo até hoje é utilizado. É o primeiro selo verde, né? Que hoje é muito comum, né? A gente tem o selo da FSC. Demonstra que na produção dessa embalagem foi utilizado madeiras provenientes de reflorestamento, a gente tem o selo de sustentabilidade, o selo verde disso, o selo verde daquilo, enfim. Mas esse aí foi o primeiro selo, tá, em 1970, que é um selo que surgiu na Alemanha. Se eu não me engano, até hoje, esse selo ele representa isso, né? A questão de um produto criado com sustentabilidade, por métodos sustentáveis. Tá bom? Em 1970, em 80, né, 1980, na década de 80, a gente teve o documento proveniente daquela reunião de Estocolmo, né, daquela reunião que a gente teve uma reunião, tá, que foi conhecido como chamou-se de o Novo Futuro Comum, tá, o nome desse relatório, e também conhecido como relatório Brundtland, porque ele foi coordenado, né, pela primeira-ministra norueguesa, né, Gro Harlem Brundtland. Eu quero pedir desculpa se eu não pronunciei exatamente de forma correta, tá bom? Então vamos lá. Então, tá apresentado em 1977, propõe-se o desenvolvimento sustentável. Na verdade, ele foi assim o primeiro documento em que ficou muito claro esse conceito. Que eu vou ler assim, especificamente como foi esse conceito. Aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de relações futuras atenderem suas necessidades. Então, esse aí foi o primeiro registro, talvez o primeiro registro, né, mas assim, por parte das Nações Unidas, do conceito de sustentabilidade, que é basicamente isso, né? Eu conseguir satisfazer minhas necessidades, mas garantir que as gerações futuras também consigam satisfazer as suas necessidades. E claro que nisso nesse conceito está introduzida a ideia que se eu para ter desenvolvimento sustentável, eu preciso suprir minhas necessidades e garantir as necessidades das gerações futuras, basicamente eu só vou conseguir fazer isso se eu criar meios, tá,
meios de fazer a manutenção desses ambientes, desses recursos que eu estou utilizando. E aí, já eu tenho um conceito claro do que os recursos naturais, eles não são infinitos. Muito pelo contrário, eles são finitos e frágeis. Se não tiver uma preocupação de controle, eu não vou ter garantia dos meus filhos, meus netos, usufruírem daquela mesma qualidade. Parece um absurdo, mas assim, não sei se vocês têm, algum de vocês mora na área rural, tá? Aqui de São Luís, ou conhece alguém em área rural, os pais de vocês foram, mas, por exemplo, para quem foi criado ali naquela região do Maracanã, vamos usar o exemplo do Maracanã, né? Que hoje tem uns córregos e tudo mais, mas quando os mais novos falam desses locais, os pais, os avós, dizem assim, há pouco tempo eu banhava nesse rio, eu subia na altura dessa árvore e pulava no rio. E pra gente, quando ouve isso, parece um absurdo, né? Porque hoje só vê um córrego lá com algum carro atravessado sendo lavado, tá? E com uma água que não cobre o pé. Tá? E essas falas são falas de quem vivenciou aquilo há 20, 30 anos atrás. Então, esses efeitos deletérios e que reduzem a capacidade dos nossos recursos naturais, eles não são tão a longo prazo assim. Alguns deles são bem acontecem de forma bem rápida. Ainda nos anos 80, né, se começou-se, né, a ter as legislações. Mas aqui, nesse momento, né, lembra que eu não estou sendo repetitivo, né? A gente tem legislações, começaram a ter legislação nos anos 70, só que aqui essas legislações entraram em vigor, tá? Com fiscalização, tá? E tendo um maior cuidado, inclusive com a instalação de novas indústrias, estabelecendo exigências a serem seguidas. Só que nesse momento as exigências eram focadas, aquilo que eu falei ainda há pouco, eram focadas em um controle da poluição, não na redução de produção dessa poluição. Ou seja, meu empreendimento ele polui, eu só tenho que garantir que eu faça o tratamento dessa poluição posterior. Então é o que a gente chama de controle de poluição no final do tubo, né? Ou end of pipe, tá bom? Então, nesse momento, a mentalidade das organizações, ela se pautava exclusivamente que as questões ambientais eram apenas leis a serem seguidas. Ainda não tinham a percepção do produto, que o produto, o pensar ambiental, a sustentabilidade, é um produto ambiental interessante para a organização. Mas aí a gente está falando dos anos 80, certo? Então se preocupava exclusivamente em tratar os efluentes, se tratar resíduos ou emissão, dar destino a oh meu Deus, eu nunca lembro que substitui os aterros sanitários, enfim. Tá? Além disso, também, é aquilo que eu falei, né? A proteção ambiental era vista como uma coisa defensiva. Exclusivamente eu tinha que cumprir a legislação. E hoje a gente sabe que houve uma evolução nesse sentido, que a maioria das empresas, elas inclusive nos programas internos das empresas, às vezes elas são muito mais restritivas que a legislação local. Mas nesse período não. O único foco da questão ambiental nas organizações era só de satisfazer o que era solicitado pela legislação. Inclusive era um estorvo, né? Eu tinha que, tem que pagar essa multa, tem que fazer isso para não pagar uma multa, mas não tinha percepção de conservação do meio ambiente e garantir aquilo que a gente falou, garantir nossas necessidades, suprir nossas necessidades e garantir as necessidades das gerações futuras. Tá? E claro, que com o processo de globalização, né, essa preocupação ambiental, na década de 80, ela seguiu o planeta, né, e fechou com o protocolo de Montreal, né, que bania os CF6. Tá? E ainda isso, ainda teve a Convenção da Basileia, que estabeleceu regras para o transporte fronteiriço de resíduos. Sempre que eu falo um pouco sobre essa questão de regras sobre os transportes transfronteiriços de resíduos, eu lembro que, acredito que nos anos 2000, pessoal, não sei exatamente quando, tá? Chegaram, né, vários containers
no Porto de Santos, mas vários contêineres com toneladas e toneladas de lixo, literalmente lixo, vindo da China, né? Eu não lembro exatamente, faz tempo, né? Eu não lembro exatamente o que teve. Mas era em função disso. Também estabelecia essas regras para evitar esse evento que aconteceu, que já foi bem mais para frente, né? Em torno dos anos 2000. Não lembro exatamente qual é, mas dá uma pesquisada, né? Esse lixo entregue ou transportados para o Brasil, alguma coisa assim. Vamos lá. Ixi. Agora a gente está chegando perto, né? Começa aí nas décadas de 90, a gente tem a Confederação das Nações Unidas, né? A Cúpula da Terra, que é a Rio 92. Depois disso, né? Essa Rio 92, pessoal, foi muito, digamos assim, ela teve perspectivas muito ambiciosas, né? A gente discutiu muita coisa e acabou que não teve muito retorno. Tá? Era redução de carbono, redução da pobreza, enfim. Foi um começo de discussão interessante, entretanto, foi um marco, mas os resultados práticos não foram, não surtiram efeito, né? A gente não teve resultados palpáveis. Já aqui em 1997, né, no Japão, né, é falado, né, esse protocolo de Kyoto, né, que foi sobre as questões de mudanças climáticas, tá? Foi feito esse tratado, o tratado, e só que os países mais desenvolvidos, aí, Estados Unidos, entre outros, tá? Não assinaram, tá? Porque estipulava metas de redução de gases de efeito estufa. Aí o que acontecia? Tá? Aí a gente teve, desculpa. Aí duas questões. É que havia uma discussão entre. Peraí, pessoal. Então, havia uma discussão, tinha dois pontos interessantes, né? É, é engraçado que a gente hoje discute algumas coisas que já discutia nos anos 70, 90, 80, né? Então, qual era o ponto? É que tinha essas questões do tratado e redução dos efeitos, os países desenvolvidos falavam? Opa, eu não vou reduzir a emissão de gases de efeito estufa porque eu tenho que produzir. Mas se os países subdesenvolvidos diminuírem sua produção, eu diminuo a minha também. Aí os países subdesenvolvidos, quer dizer que vocês que já desmataram tudo, não querem diminuir, a gente que tem que diminuir, porque é preciso fazer um desmatamento para que haja desenvolvimento. E nós não podemos limitar, porque a gente precisa desenvolver e chegar no nível de desenvolvimento de vocês. Ou seja, vocês estão vendo alguma coincidência? Essa discussão que se trata hoje era uma discussão dos anos 90, tá? Então, não foi muito para frente, porque muitos dos países não assinaram, tá bom? Aí, já agora que ainda nos anos 90, a gente já tem agora a introdução de gestão ambiental, né? Adoção de códigos de conduta, programas de atuação responsável. Então, a gente já tinha uma preocupação disso dentro das empresas das indústrias químicas, tá? Mudando algumas posturas, né, que eram relacionamentos entre as organizações, órgãos de fiscalização e as organizações não governamentais. Então, aqui já nos anos 90 já se percebeu uma mudança, né, dentro das organizações, em especial as indústrias químicas. Tá? Também, pessoal, aqui nos anos 90 a gente teve a entrada em vigor da norma britânica, né, de padrão britânica, que é essa BS 7750, né, que é uma especificação de sistema de gestão ambiental. Na verdade, essa norma aí, da britânica, tá, ela serviu de base, tá, para certificação de gestão ambiental da ISO, a ISO 14000. Na verdade, a família, a série ISO 14000, né? Então, muito da ISO 14000, ela foi baseada nessa BS 7750, tá bom? Então, aí já se começou a ter essas normas especificando a gestão ambiental, de forma de certificar algumas organizações, tá? E e nós vamos falar melhor disso, claro, né, da ISO 14000. Essa série 14000 ela foi muito, muito parecida, né, usando muitos elementos da ISO 9000, que é de qualidade, beleza? E que isso apresentou, sim, zeros avanços, né,
não só na conservação do ambiente, mas no desenvolvimento do desenvolvimento sustentável, sobretudo porque teve uma grande aceitação dentro das organizações. Aí aqui a gente já está no século XXI, né? Esse aí minúsculo, peço desculpas, tá? Então, aí a gente já tem aqui, ó, a Rio mais 10, Rio Novo mais 10, né, que foi realizada em Joanesburgo, na África do Sul, onde entre algumas dessas metas, né, eram discussões muito amplas, né, sobretudo aspectos sociais. Entre um dos pontos era mais importante era a redução de 50% das pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza. E no tempo, essas pessoas que viviam abaixo da linha de pobreza eram pessoas que a referência eram pessoas que viviam com menos de $1 por dia, até 2015, tá? O que era proposta para que isso acontecesse? Entre uma das propostas é que os países mais ricos, tá, eles perdoassem dívidas dos países emergentes. Naturalmente que isso não foi muito bem aceito, então também não foi muito para frente. Mas foi estabelecida essa meta, tá? Muitos países tentaram, aplicaram, eu não sei até quais tiveram sucesso, tá bom? Aqui já na Rio Mais 20, né, já em 2012, né, a gente teve a economia verde, né, no contexto do desenvolvimento sustentável, e a erradicação, desculpa, da pobreza, tá? Estrutura institucional do desenvolvimento sustentável. Tá? Aí a gente já começou a ter um resultado mais positivo. Tá? No caso da Rio Mais 20, né, a gente teve, inclusive, um resultado muito positivo, porque ela, ela teve uma participação maciça das empresas. Tá? Então, aí, na Ilmazir, a gente teve uma demonstração clara que, para as organizações, a aplicação de desenvolvimento sustentável, de colocar a questão ambiental no centro das decisões, nos projetos e no desenvolvimento de produtos, ela não só era importante para a garantia da sobrevivência das gerações futuras, mas também era muito rentável, tá? Muito rentável. Imagine, eu tenho uma produção, eu produzo, né? Eu boto vários insumos, tá bom? E desses insumos, naturalmente, eu nunca vou ter uma produção 100%. De todo insumo que eu colocar, eu vou ter 100% de produção de formação de produto. Não. Eu tenho um rendimento, beleza? Então, e o que não vira produto, o que é? Resíduo. Então, se eu percebo, pô, tô gerando muito resíduo, eu tenho que gerar menos resíduo. E como é que eu vou gerar menos resíduo? Gerando mais produto. E como é que eu vou gerar mais produto gerando menos resíduo? Melhorando a eficiência da minha produção. E se eu melhoro a eficiência da produção, eu desperdiço menos insumo, porque o que ficou no final e não virou produto é insumo desperdiçado. Eu desperdiço menos insumo e aumento o valor agregado. Isso é só um exemplo de como a percepção de redução de resíduos favorece e dá maior valor agregado ao produto e à marca. Então, nessa Rio Zinc, ela foi muito efetiva porque teve uma participação de mais de 150 marcas no planeta, mais de 2.000 empresas, então teve uma participação muito maciça sobre estudos das organizações privadas. Pessoal, essa relação aqui, pessoal, não estou parando para vocês têm dúvida, explicar, porque eu sei que vocês não estão aí, né? Não nesse momento que eu estou gravando, tá bom? Então, o que acontece? Mas lembrando, pessoal, qualquer dúvida, uma coisa que eu não falei na conversa de ontem, é qualquer dúvida, inclusive no horário que você estiver assistindo, se for no horário da aula, que é até umas 9 horas, vocês podem mandar mensagem para o WhatsApp, se eu puder eu já respondo naquela hora. Se eu não responder naquela hora, eu respondo logo pela manhã, tá bom? Vamos lá. A sociedade, consumo e meio ambiente. Pessoal, eu gosto desse slide porque ele mostra muito da nossa responsabilidade, tá? A gente costuma, quando fala assim, em contaminação ambiental, em poluição ambiental, em preservação, a gente gosta muito, é um hábito, né, até diria, de apontar o dedo às organizações, tá? Ou então, tanto as organizações privadas como organizações governamentais. É o Estado que não faz isso. É a empresa que fez aquilo. Mas não, pessoal. Ó, dê uma olhada nesse gráfico. Eu tenho aqui novas tecnologias, que são novas formas de controle da natureza, novas formas de trabalho e novas formas de consumo. Tá?
Esse bando de nova é porque a sociedade, ela não é estanque, ela está em plena movimentação. O que hoje eu quero, que eu, eu almejo, vai ser diferente do que eu vou almejar amanhã ou daqui a 5 anos. O que hoje é status, anos atrás não era, anos para frente não vai ser, tá? Então, a sociedade, os interesses da sociedade, o que é interessante para a sociedade, ela muda, ela não é estanque, é dinâmica. A sociedade é dinâmica. Por exemplo, esse há um pouco tempo atrás, vamos falar só de celular, tá? Eu vou me limitar a celular, que é uma coisa que todo mundo tem. Há muito tempo atrás, ter um celular, aqueles tijolão, acho que a maioria de vocês nem viram, né? O tijolão era um celular que ele era da largura da minha mão, desculpa, da largura da minha mão e pesadão e ficava aqui na cintura, tá? Depois disso, um celular melhor ele tinha que ser pequeno. Depois disso, o celular ideal tinha que ser pequeno e fazer um flick. Depois disso, aí o celular agora tinha que ser touchscreen. E assim sucessivamente. O que eu quero falar com isso é que só em termos de celular, a gente num pequeno espaço de tempo, a gente teve uma mudança de percepção do que era mais interessante. Hoje, por exemplo, o celular, eles não têm mais o que aumentar, eles aumentam. Antes a qualidade de um telefone era era estabelecida não sei quantos pixels na câmera, não sei quantos pixels na outra câmera. Agora é o número de câmeras que aumenta, né? O celular tem duas, três, quatro, cinco, sei lá quantas. Mas, assim, por que eu estou falando de celular? Porque eu não gosto? Porque eu acho que é importante? Não, não estou aqui fazendo discurso de pobreza. Eu estou dizendo, eu estou dando um pequeno exemplo em que só nesse produto, o que era o produto mais legal, mais interessante, mudou em um pequeno curso de tempo. Então, aquela empresa que produzia aquele celular Flix, ela teve que se adaptar para produzir outro. A gente pode ter um exemplo aqui também, acho que a maioria de vocês nem lembra, né, da Kodak, né? A Kodak era uma empresa de, de câmera, né? Câmera fotográfica e vendia também os rolos. As câmeras, né? Vinha com rolo de 36 poses, tu tirava a foto, era limitada, 36 poses. Depois tu revelava tudo mais. Só que, um belo tempo, parece que teve a oportunidade de desenvolver, veio, né, um projeto, né, da câmera digital. Eles, não vamos fazer isso porque a gente vai deixar de vender filme, né? E o que, que aconteceu? Outra empresa colocou e a Kodak, hoje ninguém mais lembra que existia a Kodak, que era a dona do mercado. Então, aí eu estou falando de pequenas coisas de tecnologia, mas o que acontece? A forma de consumir mudou. O que era interessante mudou. E o que a indústria, as organizações vão fazer? Elas vão mudar em função do que a sociedade quer. Quem determina o que está sendo produzido, pessoal, quem determina é a sociedade, por meio do seu consumo. A sociedade consome o que é interessante e as organizações, as indústrias, elas pensam assim: opa, tu quer isso? Eu faço. Tu vai comprar? Beleza, então eu faço, eu produzo. E é assim que funciona. Então, dessa forma, e isso é dinâmico, isso vai mudando, tá? Isso vai mudando, 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 mudando. Então, a indústria ela acaba se adaptando. E, ainda falando de consumo, se esse consumo for de forma descontrolada e impulsiva, eu vou estar, por exemplo, o que eu falo descontrolado? Eu consumo só por consumir. Eu tenho, por exemplo, eu gosto desse exemplo, né? Mas eu estar com meu celular, geralmente meus celulares estão com a tela quebrada, né? Geralmente, infelizmente, não é porque eu quero, não é porque eu acho bonito, mas acontece, fazer o quê? Tá? Então, aí essa aluna estava fazendo monografia comigo e ela estava com um celular novo, tá? E o meu todo quebrado, mais quebrado que esse aí, tá? Aí tava todo quebrado. Ela chegou, pô, professor, eu sou aluna, a senhora é professor da UFMA. Assim que eles falam, né? Professor da UFMA, meu celular é maior que o teu e eu lisinho aqui, ó, por isso que tu tá lisa. E tu tá mais preocupado em ter um celular do que comprar outras coisas que é importante para ti, né? Então, esse é um exemplo que é interessante, que é a percepção. As pessoas às vezes estão com a casa caindo em cima da cabeça, mas tem um iPhone, tá? Mas isso é o consumo descontrolado. E quando eu consumo de forma descontrolada, ou seja, eu troco o celular em mês, porque surgiu um celular
com mais pixel, então com mais câmera, o que é que eu estou fazendo? Por que, que eu estou colaborando para a degradação do meio ambiente? Porque eu estou criando um resíduo. Estou criando um resíduo que não precisaria ser um resíduo, só que faz um consumo mais. Lembrando, pessoal, isso não é um discurso da pobreza, não. Eu só estou dando para vocês pensarem o quão que também nós, como indivíduos, tá? E eu não me retiro disso, nós como indivíduos contribuímos também para a degradação do meio ambiente. Beleza? Então, por quê? Como indivíduo com essas ações e como indivíduo membro da sociedade, porque nós damos valoração, nós damos significado ao consumo. Tá? As indústrias elas só satisfazem o nosso interesse. Tá? Que inclusive, a gente vai falar num slide mais velho, que isso aí pode ser entendido como qualidade de vida. Tá bom? Então a gente vai ter essa produção, mudanças nas pessoas, na sociedade, na natureza. Tá? E nessa sociedade, eu transformo o significado de consumir. Eu consumo o que eu preciso para me dar conforto, para o básico, tá? E dependendo de como seja esse consumo, eu vou ter problemas ambientais, tá? E nas novas tecnologias vão produzir os objetos de consumo, tá bom? Tem outro gráfico aqui que fala um pouco mais ou menos disso também. Pessoal, lembrando que a ideia aqui é mostrar como é que nós fazemos parte desse ciclo, tá? Eu tenho aqui mais um slide mostrando aqui o meio, tá? O meio e o sistema econômico. Nesse meio, eu tenho aqui os recursos naturais, como insumos, e tem o estado geral do meio ambiente. Vocês estão vendo que o estado geral do meio ambiente e os recursos naturais estão ligados aqui à produção. Tá? Pessoal, fatidicamente, produção, eu vou usar recursos naturais. Tá? Seja na indústria química, seja na alimentícia, seja... Enfim, só para vocês terem um exemplo básico. Produção, qualquer que seja o tipo de produto, ou eu vou ter água como meio, como insumo ou como produto. Tá? Então, que é um recurso natural. Beleza? Pronto. Então, eu vou ter esses recursos naturais aqui na produção. Opa, mas aproveita esse momento e diz assim, mas claro, pessoal, deixando bem claro que todo meio eu vou ter que usar recursos naturais na produção, fato. Mas essa dicotomia de que só existe desenvolvimento com degradação ambiental, isso aí sim não procede. Tá? Existe desenvolvimento descontrolado, né, a busca econômica com degradação ambiental, mas necessariamente eu não necessariamente o que eu quero falar é que não eu não posso associar o desenvolvimento só acontece com degradação ambiental. Eu posso ter sim desenvolvimento, produzir melhor, ter retorno econômico melhor, garantindo a sustentabilidade. Só abrindo esse parênteses. Sim, voltando aqui, estou falando de produção, então eu tenho aqui o estado geral do meio ambiente, né, e os recursos insumos na produção. O que acontece? Parte desse produto ele vai virar esse resíduo de degradação. Por quê? Aquilo que eu falei ainda há pouco, pessoal. Se na produção, se eu não tenho uma produção 100% eficiente, e nunca temos, tá? Eu não tenho, não vem nada à minha mente em que todo o insumo vira produto e eu não tenho nenhum tipo de resíduo após a produção, tá bom? Então eu vou ter aqui, tem resíduo. Uma parte dessa produção vai ser reciclado, a outra vai ser consumido, tá? E esse consumo aqui também, o que ele vira? Rejeito de degradação, tá bom? E tudo isso vai afetar os recursos naturais, como insumo, né? E o estado geral do meio ambiente, porque eu estou gerando rejeito e degradação. Então, se eu tenho um consumo exagerado, descontrolado, tá? Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou produzir uma quantidade de rejeito muito maior do que naturalmente seria produzido. Então, aí entra a contribuição minha, né? Entra mais um momento a contribuição minha na degradação do meio ambiente. Certinho? E a gente tem aqui a reciclagem que colabora. Aí sim, aí voltando aqui na produção de resíduos de degradação, o que eu posso fazer com um desenvolvimento sustentável, tá? Pensando sustentavelmente, eu posso reduzir essa geração de resíduos de degradação. E reduzindo essa geração de resíduos, fatidicamente, eu vou ter uma melhoria de produção, da eficiência de produção. Então, eu vou ter um valor agregado maior ao produto, tá bom? E quando eu consumo de forma mais responsável, tá? Eu tenho aqui uma redução no rejeito de degradação. Vocês querem ver um exemplo bobo? Tá? Eu sempre gosto desse exemplo porque eu vejo, por exemplo, aqui vocês, quando vão ao consultório médico, tá? Ou estão esperando alguma coisa em algum escritório, na entrada da empresa, sei lá.
Aí tem lá o negócio de copo descartável e tem a água. A pessoa, sobretudo quando está no consultório, vai esperar ali 1, 2 horas, 3 horas. Correto? E vai ficar sentada no mesmo lugar, basicamente. Então ela vai lá, eu sei que vai lá, pega um copo descartável e toma água. Aí pronto, tomou um gole. Geralmente 2, 3 dedos, toma um gole de água, tá? Joga o copo fora. Pá. Sentou ali, meia hora, vai lá, toma mais 4 dedos d'água, pega outro copo, joga o copo fora. E assim sucessivamente. Ou seja, naquele intervalinho ali, se ele for uma pessoa que bebe muito água, que eu bebo muita água, ele vai gastar ali uns 5, 6 copos, dependendo do tempo que ele ficar esperando a hora da consulta dele. Beleza? Ah, professor, mas aí o cara tá cobrando a consulta cara, tá? E tá cobrando a consulta cara e ele tem que comprar o copo antes. Sim, só que quando tu faz isso, tu tá gerando um resíduo, tá? E tu tá provocando a produção maior daquele material que vai virar um resíduo, uma quantidade que não precisaria. Se tu chegasse ali, ó, tomasse um copo, tu não vai ficar parado, sentado? Tomou água, segura o copo. Deu sair de novo, vai lá, toma água, segura o copo. Então, ou seja, esse período que tu ia gastar 5, 6 copos, tu gasta só um, tá? Então, tu gera menos resíduos. Independente de quem está pagando por esse copo, com certeza tu está produzindo menos rejeito de degradação, menos volume de lixo nos aterros sanitários e está fazendo sua parte, que é o importante. Pessoal, esse gráfico aqui, a gente fala de crescimento econômico e desenvolvimento econômico. Há controvérsias em algumas questões, mas o que é importante a gente chegar aqui tem uma ideia de que é diferente, né? Crescimento econômico. Por exemplo, economicamente a gente é um país, claro que já foi, mas economicamente um país mais forte, né? Acho que caiu para 11º, 16º, né? Que a gente já foi sexto maior economia do mundo, sexto ou oitavo, e agora está em primeiro ou 16º, 12º, não sei. Saiu o resultado essa semana. Tá? Então, a gente sempre teve um crescimento econômico, não um desenvolvimento econômico. A ideia aqui é que mostrar que esse crescimento econômico o crescimento econômico é um negócio que pensa exclusivamente no capital, tá? Exclusivamente no capital, em ter recursos, e não tem algo sustentável, porque a sociedade não desenvolve, os meios de produção também não desenvolve associado a esse crescimento econômico. É basicamente o que eu quero falar aqui. Aqui tem uns exemplos, né? Assim, por exemplo, no crescimento econômico eu busco o aumento da produção em 3 setores da economia. No desenvolvimento, eu vou aumentar a produção nos setores primários e secundários. Tá? Eu falo que há controvérsias porque é questões econômicas, podem ter visões antagônicas aqui, que podem entender que essa busca por 3 setores também favorecer o desenvolvimento econômico. Enfim, mas algumas coisas a gente vem à mente. Por exemplo, orientação da produção para o mercado externo. Aí que é o especialmente que nós temos, né, de commodities, tá? E aqui a orientação de produção para o mercado interno. A ideia é que a produção, ela quando sendo produzida para o mercado interno, quando tiver excesso de produção, aí sim venderia e exportava esse produto para outro país, mas garantindo, pensando, né, no mercado consumidor que eu tenho aqui interno, que no nosso caso, especialmente no Brasil, a gente tem um mercado consumidor muito grande, né? Aqui, a questão é realmente consolidar a divisão internacional do trabalho, isso realmente só agiliza, mas não há desenvolvimento. E aqui a gente tem um aumento do princípio da autossuficiência, né? Essa questão da autossuficiência é interessante, porque aqui, ó, na aumenta a consolidação de divisão do trabalho, a gente pega insumos, ó, pronto, a gente tem um exemplo bem interessante agora com a pandemia. Não estou dizendo que foi bom, é só porque algumas coisas a gente ficou bem claras que para quem já não estava, quem tinha alguma dúvida. Por exemplo, aumentar e consolidar a divisão internacional do trabalho. Por exemplo, quantos insumos o planeta, pessoal, não estou falando do Brasil, o planeta dependia da China, tá? O planeta dependia, o Brasil especialmente, né? Mas o planeta dependia da China para dispositivos eletrônicos, para máscaras, tá? Para máscara. Ou seja, deu um problema considerável nesse país que todo mundo dependia dele. O que aconteceu? Todo mundo quebrou. Teve uma série de problemas, disputas econômicas para comprar esses insumos. Aí, por exemplo, por que eu estou falando da consolidação de divisão do trabalho? Porque a ideia é de que assim eu prefiro comprar lá, que sai mais barato, que eu fomentar a produção aqui. Tá? Sai mais barato eu comprar lá fora do que fomentar a produção aqui. Só que numa situação dessa, como nós passamos agora, como estamos passando, né? Uma situação
cada um vai preocupar com o seu interesse nacional. Então, se tem máscara só para a minha população, eu vou segurar aqui. Os insumos, vou segurar aqui. Eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã. Então, essa percepção aí, a gente mostrou, ficou bem claro, né? Que a ideia de ser autossuficiente, ela é fundamental. Pessoal, não estou aqui dizendo me fechar o comércio exterior, que isso é loucura, tá? A gente tem que ter. Mas eu estou dizendo, claro, que tu tem que ter autossuficiente. Algumas referências, tu tem que conseguir se, se manter, tá? E a gente viu isso. Aí a gente tem esses resultados, né? Diz que com desenvolvimento econômico a gente tem resultado a curto prazo, isso aí com certeza, isso aqui está muito errado, né? Desenvolvimento econômico, seguindo todos esses parâmetros, assim, que é coisa de longo a médio prazo, tá? E aqui eu acho que o resultado é mais a curto prazo, sim, do crescimento econômico. Mas o ponto aqui, pessoal, há controvérsias, como eu falo, desses pontos que são estabelecidos aí nesse autor, é que crescimento econômico, ele é exclusivamente crescimento econômico. O desenvolvimento econômico, tu tem uma melhoria da qualidade, tu tem um aumento na captação de recursos, mas também tu tem um crescimento associado da qualidade de vida dessa população, da melhoria e diversificação dos meios de produção desse país. Então é um negócio mais sustentável. Tá? É tanto que a gente, como eu falei, em poucos anos a gente caiu de sexto ou oitavo, não lembro, para 11º ou 12º, tá? Economia do mundo. Tá? Se tivéssemos um desenvolvimento econômico de forma sustentável, com diversificação da produção, com o processo de industrialização do país, infraestrutura adequada, tá? A gente com certeza sentiria a bancada, mas não teria um decréscimo tão grande assim na produção de riquezas do país. Tá? Essa também é outra linha, né, pessoal, de conservação e preservação, né? Uma linha que estabelece, né, que o meio ambiente a gente pode usufruir, né, dos meios, desde que conservem, desde que há uma preocupação, tá? Ou outro que acredita que a natureza não deve ser tocada, né? Deve ser preservada intacta o tempo todo. Pronto. Como eu falei para vocês ainda há pouco, né? Essa questão do conceito do sistema. Pessoal, vou tomar um pouco d'água, tá? Vamos lá. Como eu falei ainda há pouco para vocês, né? Sobre essa questão do desenvolvimento sustentável, né? A gente falou do relatório do Novo Mundo, do novo, Nosso Futuro Comum, né? Que inclusive também é conhecido como relatório Brundtland. A gente já falou que em função do nome da primeira-ministra norueguesa, né, ficou considerado como um marco, né, da questão do desenvolvimento sustentável, né, e que o crescimento econômico sem melhoria de qualidade de vida das pessoas e da sociedade não pode ser considerado desenvolvimento. É o que a gente estava falando aí. A gente tem um crescimento econômico, mas sem melhoria da qualidade de vida das pessoas e da sociedade, não pode ser considerado desenvolvimento. Tá? Aí, continuando. A gente vai, para alcançar o maior desenvolvimento, sem destruir, é possível alcançar esse maior desenvolvimento sem destruir os recursos naturais e conciliando o crescimento econômico com a conservação ambiental. Tudo aquilo que eu falei ainda há pouco. Enfim, dado isso, o que nós temos? Que o desenvolvimento sustentável, tá? Qual é o grande lance, na verdade, que eu vejo da ideia? Porque pode ter, professor, isso é balela, isso é utopia. Não, pessoal. A ideia do desenvolvimento sustentável é, sobretudo, uma ideia, né? O desenvolvimento. É interessante porque tu conseguiu organizar de forma que colocou na mesa o, a questão ambiental como um importante, uma forma de argumentar e colocar essa questão ambiental como importante, tanto para o setor econômico como para a questão social. Porque no final é isso mesmo. Tá? A gente não pode imaginar que a gente vai conservar a natureza, não vai ter não se pode usufruir dos recursos naturais, beleza? Mas aí a gente colocou a questão ecológica dentro da mesa, conseguiu criar a discussão. E o que a gente vai falar? Por exemplo,
o desenvolvimento sustentável, eu coloco para discutir os três pilares: o econômico, o social e o ecológico. Ou seja, eu tenho aqui a questão financeira envolvida, eu consigo discutir a questão financeira, eu consigo deixar claro que aquilo, esse tipo de desenvolvimento, ele também favorece a captação de recursos. Ó, nas bolsas de valores Dow Jones e Dow Jones Green, Dow Jones, as empresas que estão naquela bolsa, elas têm valorização maior do que a outra, tá? Porque isso é uma realidade, tá bom? A gente tem visto o quão o Brasil tem, assim, tem sido atacado e está pedindo e está perdendo know-how internacionalmente nas mesas de negociação e na comercialização de seus produtos em função da política ambiental implementada na atualidade por enfraquecer os órgãos de fiscalização, tá? Por estimular, inclusive, estimular no discurso, né, a atividade de grilagem, de desmatamento, de agropecuária extensiva sem o devido controle, a extensão de pastos, né, inclusive querendo regularizar áreas que foram ilegalmente apropriadas, enfim, tá? Então, essa política, agora a gente está vendo que está sendo pressionado, o país está sendo pressionado pelo capital externo, tá? O capital estrangeiro, está sendo pressionado. Por quê? Porque elas são boazinhas? Não, não é. É porque as empresas, elas, como eu falei para vocês, elas dependem dos seus consumidores. Suas marcas, elas são importantes, elas têm um valor. Então, se essa marca ela é associada a um produto proveniente de desmatamento, de trabalho escravo, tudo mais, ela perde valor, tá bom? E se ela não tem valor para o consumidor, o que vai acontecer com aquela marca? Ela vai ter prejuízo. Então não é porque são bonzinhos, é porque eles entendem que essa defesa é importante, inclusive, para manter os lucros e talvez até aumentá-los. Ah, professor, aí não tem essas questões de disputa econômica? Claro que tem. Claro que tem também. Mas só que nós temos dado muita chance para satisfazer quem queira estabelecer algum tipo de guerra. A gente tem dado muita chance, tem favorecido, tem pedido isso, tá bom? Então, por isso que eu digo que não, isso não é utopia, isso é uma coisa que é real e a gente tem um exemplo prático agora, nos dias a dias. O tanto de recursos que o Brasil tem perdido, investimento internacional, nunca teve tanta retirada de recursos de recursos de investidores internacionais como agora, tá? Por quê? Inclusive por conta dessas questões. Tem as questões de instabilidade política, mas tem essas questões ambientais. Então, a questão do desenvolvimento nacional é algo sim importante e é muito importante porque consegue conversar quem defende o setor econômico, quem defende a sociedade. Aí, quando entra a sociedade, é que esse desenvolvimento, esse consumo de recursos naturais, ele não seja tanto que gere efeitos deletérios à saúde da população. Exemplos, como eu falei para vocês, do nevoeiro, né, do smog, em 1952, em Londres, mas tem outros eventos, inclusive no Cubatão, em São Paulo, desculpa, em Londres, em próprio São Paulo, smog fotoquímico, inversão térmica, esses efeitos todos. Então é um nível de para vocês terem uma ideia, em São Paulo é que tem a questão do rodízio. A rodízio não é só uma questão para diminuir os congestionamentos, mas também para diminuir a emissão de poluentes na atmosfera. Tá? Então, aí a gente tem a questão social de qualidade de vida, que não adianta ter recursos naturais e não ter saúde. E, claro, o meio ambiente, porque esse meio ambiente tem que estar esse conservado para, inclusive, o meu benefício como uma organização, retirar insumos, tá? Tá bom? Retirar insumos e garantir a qualidade de vida dessa sociedade com um ambiente equilibrado. Então, sim. Ah, professor, mas
da população, quem é que vai consumir os produtos gerados por essa indústria? Certinho? Então, essa é a ideia. Esse desenvolvimento sustentável, ele tem esses três sustentáculos, né? Esses três portes aí, que é o econômico, o social e o ecológico, tá bom? E nossa política ambiental, ela é permeada por esse nossa política ambiental, né? A lei que trata da política ambiental, tá? Então, qual é a ideia? É a satisfação das necessidades, o bem-estar do indivíduo e que seja hoje e sempre a manutenção aí daquilo que a gente falou de garantir insumos para poder satisfazer nossas necessidades agora e para as gerações futuras também poderem conseguir é ótimo, né? Conseguirem satisfazer suas necessidades. Então aqui a gente tem desenvolvimento sustentável, né? Satisfação das necessidades, ou seja, qualidade ambiental e garantir as gerações futuras. Aí a política ambiental, o que ela faz? Ela tenta, tá, garantir crescimento econômico e qualidade ambiental, tá? Quando eu consigo crescimento econômico e qualidade ambiental, eu tenho que a gente pode chamar de desenvolvimento econômico, tá bom? E a política ambiental, ela meio que está aí para esse reduzir e intermediar esses conflitos, tá? Os principais fundamentos da política ambiental, né? Pessoal, vou falar rápido aqui sobre isso. Inclusive, vocês falam se eu estou correto, tá? Como vocês mandam mensagem, se vocês querem que eu entre mais detalhes das questões da política ambiental nacional, porque como eu estou entendendo que vocês fizeram direito ambiental, eu imagino que vocês deram isso aí com maior detalhes, tá? Então, vou passar meio que rápido. Vou falar só dos fundamentos, assim, básicos, tá bom? Então, vamos lá. Então tem aqui, ó, fundamentos básicos da política ambiental, tem conflitos de interesse. Então eu sempre vou estar, a política ambiental, na verdade não só a política ambiental, mas toda a legislação, ela vem a partir de conflitos de interesse, que em geral eu tenho que estar defendendo aqui, sempre discutindo o que é interesse público e o que é interesse privado, o que é difuso e o que é individual. Então, um dos conflitos de interesse que eu tenho aqui é o desenvolvimento e qualidade ambiental, ou melhor, crescimento, né, mais adequado, crescimento versus qualidade ambiental, que é uma dicotomia que ela não existe, tá? Tu estabelecendo um desenvolvimento sustentável, tu consegue ter desenvolvimento, recurso, enriquecimento e qualidade ambiental. Agora mesmo, a gente presidente eleito, né, o Biden, ele fala muito disso, né, que tem um campo de desenvolvimento e de geração de emprego na área de desenvolvimento verde. Hoje mesmo eu li uma notícia, hoje dia, são o quê? 18? 18 de 15 foi domingo, segunda foi 16, terça 17, hoje é quarta, 18, tá? Então, hoje mesmo eu vi uma notícia que o primeiro-ministro do Reino Unido, como é o nome dele? Boris Johnson, né? Ele fez um investimento e aprovando pronto, reduzindo o tempo para, para a proibição, né? De produção ou de venda ou de utilização de carros a combustível fóssil, tá? Diminuindo o tempo em função da produção de carros elétricos. Então, não é uma bobagem. O mundo está atento a isso e isso dá um desenvolvimento maior, produção mais limpa e geração de mais empregos e empregos mais qualificados, tá bom? Então a gente vai ter apropriação aí do meio ambiente pelo agente privado, tá? É essa a discussão que acontece, interesse privado e difuso. A gente vai falar de alguns exemplos sobre isso, tá? É importante, claro, no processo da política nacional do meio ambiente, né, impor limites, né, à atividade econômica, porque nem toda organização e nem todo empreendedor ele tem essa percepção dos limites, né? Só quer recursos, consumir, conseguir lucro, até o momento que esses recursos, esses insumos, não estarão mais lá e ele não vai conseguir produzir nem obter lucro. Mas nem todos têm esse limite. Ainda estão e a gente mais que nunca sabe que ainda tem muita gente com a mentalidade de desenvolvimento dos anos 60, dos anos 70. Tá? Garantia aí de participação efetiva da sociedade no processo decisório. A legislação ambiental ela tem esse fundamento, né?
Aí uma das ferramentas para a participação da sociedade são as audiências públicas e também a necessidade de publicizar todos os atos, né? Todos os atos provenientes, por exemplo, no licenciamento ambiental. E claro, aí também a gente pode discutir, baseado nisso, na mesma coisa que eu falei ainda há pouco, né? A questão democrática. Então a legislação tem essa finalidade. E assim como eu falei para vocês, a gente tem aqui o bem coletivo com o privado. Esse exemplo é bem interessante, que a gente está vendo uma estrutura gigantesca aí, né, de irrigação, é porque quando nós vamos falar de direito de outorga da água, né? Então, nós temos aí que a água é um bem público, né? E aí ela está usando de forma privada. Claro que aí provavelmente essa empresa tem direito de outorga e tudo mais, mas por que isso acontece? Por que tem essa questão administrativa do direito à outorga? Porque tem uma legislação que estabelece. Porque tem como finalidade esse dirimir ou resolver esses conflitos do bem coletivo em detrimento ao privado. Tá? Aí a gente tem o mesmo exemplo. Pessoal, uma coisa interessante que eu vou falar para vocês é que quando a gente fala de monocultura, né? E pensar, monocultura, qual é o problema? Em primeiro lugar, porque requer uma, uma área extensa para a produção, né? E quando gera essa área extensa, tu tem desmatamento extenso, tá? E geralmente elas empobrecem muito o solo e há uma necessidade excessiva de água, tá? Então tem uma série de fatores que estabelecem, né, que tu acaba tendo impacto ambiental. Ah, isso é contra isso? Claro que não. Só que se não houver uma legislação, não houver fiscalização, essas coisas perdem o controle e podem causar impactos ambientais que talvez sejam até irreversíveis. Sobre essa questão do bem coletivo e privado, a gente tem que entender, por exemplo, uma estrutura como essa que há, digamos, esses apartamentos que estão aí antes de ter essa rodovia, né? Para a construção de uma autoestrada, como preferirem, como essa aí, a gente tem uma supressão vegetal muito grande, um deslocamento de terra e impermeabilização do solo. E se a gente perceber também, ali naqueles diversos moradias, algumas moradias poderiam ter sido desapropriadas ou não. Essas moradias, inclusive, que estão aí à margem dessa autoestrada, elas podem ter perdido valor, com esse valor do bem. Por quê? Porque quando mora na beira de uma autoestrada dessa, é um ambiente muito barulhento, o risco de acidentes, entre outras coisas, rachaduras em função da adaptação e do movimento intensivo de automóveis. Tem uma série de fatores que podem ter gerado uma perda, tá, no valor desses imóveis. Mas lembrando, essa perda de valor é uma coisa privada. Pode ser que nesse processo a construção dessa rodovia, dessa autoestrada, ela foi aprovada porque é algo que é de interesse público, porque o público se sobrepõe sobre o privado, partindo do pressuposto que melhora a mobilidade urbana. Isso é tudo, pessoal. Eu estou vislumbrando, eu estou dando possibilidades a partir de uma foto, tá? A partir de uma foto mostrando que, inclusive numa construção de uma rodovia dessa, a gente tem impactos ambientais. Tá? Tem coisas a serem consideradas. Tá? Tem interesses, tanto privados e coletivos, que tem que ser intermediados. E se não tiver uma legislação adequada para intermediar esses interesses, a gente vai ter conflitos. Tá? Agora falando aqui da gestão, tá? Pessoal, essa questão de gravar aula é mais complicado do que eu falar, porque quando eu estou aqui falando com vocês, quando é síncrono, né? Eu faço perguntas, eu paro, tudo mais. Mas assim não, eu vou falando, minha garganta tá seca. Mas vamos que vamos. Vamos lá. A gestão ambiental na esfera pública, né? O que nós temos? Ela é basicamente fundamentada na intervenção do poder público, tá? Que ele vai atuar no agente privado, vai garantir a disponibilidade atual e futura de bens e serviços ambientais. E também a gestão ambiental na esfera pública, ela tem o poder de polícia e de determinar legislações, tá bom? A gente vai falar, o poder pode e deve limitar as ações sobre os recursos naturais, tá? Por quê? Porque a gestão pública, a gestão ambiental, aliás, na esfera pública, ela tem que resguardar esse equilíbrio ecológico em níveis de qualidades propícios à vida, tá? Ação indutora, normativa, fiscalizadora, e aí a gente encontra também até a ação de polícia, tá? Então, aí é algumas das funções, né? As funções da gestão ambiental na esfera pública.
beleza? Então vai ter poder, pode e deve limitar as ações sobre os recursos naturais, né? Para assegurar esse equilíbrio. Tem ação indutora, normativa, ou seja, tem que normatizar. Tá? A gente vai ver daqui a pouco, na Constituição Federal, a gente fala que essa gestão ambiental, ela é, como é que se fala? É a mesma coisa da que a gente discutiu na saúde, ela é complementar, né? Então tem a participação da União, do Estado e dos municípios. Eles trabalham complementamente. Eu tenho uma legislação e a partir dessa legislação mãe, né, da União, eu tenho legislações estaduais, municipais, enfim. Aqui, pessoal, só esse gráfico aqui mostra um pouco como é que é. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho política, né, a política ambiental, ah, toda permeada do entendimento do desenvolvimento sustentável. Lembra que eu mostrei no slide ainda há pouco, né? Qual é o papel da política ambiental, né? Ela tem que garantir desenvolvimento e desenvolvimento econômico e qualidade de vida. Isso é o princípio de desenvolvimento sustentável. Lembrando daqueles três, né? Três bases: econômico, meio ambiente e qualidade de vida, que é a sociedade. Tá? Aí, para isso, a gente tem que ter uma política que deve ser gerida, né? Lembrando aqui que a gente está pensando na gestão do Estado, né? A gestão na esfera pública. E nesse processo, para gerir, eu tenho vários planos, tá? Planos, programas, projetos. A gente pode falar o quê? Um plano que vai garantir a gestão ambiental no Estado, o programa de avaliação de balneabilidade das praias. Isso é um programa que está dentro da articulação do Estado e para avaliar, para saber se as políticas ambientais estão sendo implementadas ou surgindo efeito. Eu tenho aqui, por exemplo, a nível municipal, os ecopontos, que são projetos, né? Eu acho que ecoponto se enquadra em projetos. Eu posso ter planos aí de coleta seletiva e assim sucessivamente. São uma série. Eu costumo de estabelecer que eu tenho a política ambiental é um objetivo geral, tá? Pensar, o que é um objetivo geral? Vamos pensar assim, que o objetivo geral, quando tu está numa margem do rio, é passar para o outro lado, tá bom? Objetivo geral, tu tá na margem do rio, tu quer passar para o outro lado. O objetivo geral é esse, tá? Mas pensando nesses rios de desenho, né, que tem aquelas pedrinhas que tu vai então pisa numa pedra, pisa na outra até chegar do outro lado. Então pronto. Então, meu objetivo geral é chegar do outro lado do rio. Então, para alcançar, e nesse caso, fazendo analogia, né, que eu chegar do outro lado do rio é a implementação de política ambiental. Tá? Então, cada pedra dessa é um plano, é um programa, é um projeto que é implementado para garantir que eu chegue do outro lado do rio. Não sei se você conseguiria entender. Certinho? Então, aí há vários planos e programas e projetos articulados para que a política ambiental da esfera pública seja efetivada. Tá? Desde a da Constituição Federal de 88, né, a gente tem a democracia participativa, né, como projeto de país. Aí tem a é bom, é bem interessante falar sobre propriedade, né, o artigo 5º, inciso 22, né, da Constituição Federal, que propriedade, tá? Aí a gente tem a função social da propriedade, adere à propriedade, a relação de propriedade precisa exercer função social para ter a proteção jurídica. Eu vou ratificar isso aqui. A relação de propriedade precisa exercer a função social para ter proteção jurídica. Ou seja, tu só tem direito à propriedade se a propriedade tem função social. Tá? Então, a propriedade ela não é um bem inalienável, desde ela é protegido juridicamente desde que ela tenha uma função social, tá? Que função social é essa? Conservação do meio ambiente, inclusive, pode ser uma recuperação ambiental, produção de um agronegócio, uma plantação, enfim. Mas ela tem que ter uma função social e cumprir a função social. Aí, movimentos como MST, movimentos que pode ter se desvirtuado, mas a princípio, nos começos das invasões, aconteciam em áreas que eles chamavam de latifúndios
improdutivos, áreas improdutivas. Elas eram improdutivas, supostamente eram áreas sem função social, que inclusive havia processos, né, de desapropriação. Então, esse movimento eles pressionavam para que essa desapropriação fosse acelerada e, e já fosse destinada à reforma agrária. Inclusive, tá, dentro desse joguete, acontecia inclusive de produtor, esses donos de terras que queriam, né, e queriam já se desfazer daquela terra e ninguém iria comprar, era improdutiva mesmo, né? De fazer articulações para que aquele fosse se apropriado o mais rápido possível e era interessante, inclusive, para o dono das terras, tá bom? Então, a mesma coisa se dão para o movimento sem teto, tá? Que invade, na verdade, quando invade, né, quando ocupa, são prédios abandonados. São prédios abandonados que não têm a função social, que é que dá moradia, tá? Então, essa relação de propriedade precisa exercer a função social. E isso é não só aqui, nesse artigo de propriedade, no artigo 5º, tá? A gente tem o inciso 22, o inciso 23, né? Mas a gente também tem isso em mais etapas da Constituição. A gente vai falar aqui. Mas é bom ressaltar as falas dessa semana, né? Que a relação à propriedade, ela não é sagrada. Ela sagrada é a função social da propriedade. Tá? Aqui, ó, dentro da organização do Estado, o que nós temos no artigo 4? Legislar. Pronto, a palavra eu falei complementar, né, pessoal? A palavra que eu queria falar era concorrentemente. Ou seja, a defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente, ou seja, está dizendo aqui a União está dizendo que tem que legislar concorrentemente com estados, municípios, tá bom? A defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente. A competência da União limita-se a estabelecer normas gerais, ou seja, a União estabelece normas gerais e o Estado, o município, os outros entes da federação, eles têm que ter legislações eu não quero usar a palavra local, nos seus devidos segmentos. Por exemplo, o Estado estabelece legislação estadual sobre o guarda-chuva da legislação ambiental nacional, claro, né? Assim como os municípios. E não excluir a competência suplementar dos estados, ó, competência suplementar. Ele legisla concorrentemente, ou seja, esse concorrentemente, tá, pessoal, não é um concorrendo com o outro, não. Concorrentemente é porque todos vão legislar sobre o tema, a União, o Estado e o município. Isso serve para a saúde, a mesma leitura, inclusive foi tema do STF. Tá? Os princípios gerais da atividade econômica, a gente tem aqui o artigo 170, né, de princípios, né? Esses princípios têm soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, defesa do consumidor e defesa do meio ambiente. Ou seja, aqui na Constituição Federal a gente já tem entre os princípios gerais de atividade econômica a defesa do meio ambiente. Pessoal, leiam aqui em cima, ó. Qual a parte da Constituição que trata isso? Da ordem econômica e financeira. Atentem, da ordem econômica e financeira. Dentro da ordem econômica e financeira, o que eu tenho aqui? Defesa do meio ambiente. Eu não estou dentro de um artigo, eu não estou falando de princípios gerais da atividade ambiental, estou falando de atividade econômica. Então, a nossa Constituição já mostra que defender o meio ambiente é algo que tem retorno econômico e financeiro. Até porque na nossa Constituição ele está dentro da ordem econômica e financeira. Então, isso fica bem claro aí, quem tiver dúvida, que a defesa do meio ambiente é mais uma questão econômica e financeira que meramente ambiental ou socioambiental. Tá? E a gente tem aqui a política econômica. E outra coisa aqui também, e mais uma vez, ó, junto no mesmo artigo que eu tenho princípios, que eu tenho propriedade privada, eu tenho função da propriedade privada. Então, isso aqui são equivalentes. Só existe propriedade privada se essa propriedade tiver função social. Na política urbana, ainda dentro da ordem econômica e financeira, eu tenho aqui ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais das cidades. Lembra que eu falei para vocês ainda há pouco que essa questão da função social ela estava permeada em toda a Constituição? E mais uma vez, desculpa, mais uma vez, vou ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade
e garantir o bem-estar de seus habitantes. Então, ordenar o pleno desenvolvimento. Pessoal, lembrando que essas ocupações, não estou dizendo que eu sou a favor, mas estou dizendo que tem um embasamento jurídico, né? Não é do nada, né? É embasado dentro da Constituição Federal, tá bom? Aí, continuando, a gente tem aqui, cumpre a função social, o plano diretor. O plano diretor das cidades, pessoal, a gente escuta, recentemente a gente tem escutado falar mais por causa da questão eleitoral. Mas o plano diretor ele é fundamental, ele é importantíssimo no desenvolvimento de qualquer cidade, porque por meio do plano diretor ele vai dar as orientações para pelo menos 10 anos de desenvolvimento daquela cidade. E o que diz nele, entre outras coisas, é onde vai ser construído, onde eu posso construir áreas urbanas, ou onde eu posso construir empreendimentos imobiliários, onde eu vou construir empreendimentos industriais, onde eu vou construir isso. Então, ele dá todo o norte de organização do território do território de um determinado município. E não é só isso, aí também vai dentro desse plano diretor, eu vou ter instrumentos ambientais como o zoneamento ambiental, entre outras questões, tá bom? Então, o plano diretor é muito importante. Aí sim, na política agrícola e fundiária e da reforma agrária, eu tenho a desapropriação do imóvel rural para fins de reforma agrária para cumprir função social, mais uma vez, econômica, social e ambiental simultaneamente. Então, viu aquilo que eu estava falando há pouco? Isso é previsto, inclusive, não é invasão, tá, pessoal? Invasão não é previsto, não. Isso é uma forma de pressão social. O que é previsto é até a desapropriação dos imóveis rurais, tá? Para fins de reforma agrária, tá? Que não cumpram, de propriedades que não cumpram função social. Então, o que é importante que tem lá naquele artigo 5º? É que se não houver função social, aquela propriedade, ela perde a defesa, se eu usar a palavra correta, ela perde proteção jurídica, tá bom? Ainda que, então, a gente tem tudo isso previsto na política aquária. Na política agrícola, tá? Na política agrícola, eu tenho aqui um artigo 1, né? Que é pressuposto. A atividade agrícola compreende processos físicos, químicos e biológicos, onde os recursos naturais envolvidos devem ser utilizados, gerenciados, subordinados às normas e princípios de interesse público, de forma que sejam cumpridas, mais uma vez, olha aqui, ó, função social e econômica da propriedade. Pessoal, por que eu estou falando muito nessa questão da função social? Porque dentro dessa questão da função social, é uma forma de garantir que eu tenha não só o desenvolvimento, a produção, mas eu garanta também a preocupação com a questão socioambiental. Vocês estão vendo aqui, ó, não cumprir função social, então eu tenho econômica, social e ambiental. Isso simultaneamente. Então, se eu tiver um empreendimento, um imóvel rural que não cumpre isso, ele é passível, tá, de uma desapropriação. Por isso que aqui, ó, a gente tem sempre isso permeado de função social e econômica propriedade, tá bom? Hoje a gente não escuta muito falar nisso, mas nos anos 90, 2000, a gente escutava muito falar o termo latifúndio improdutivo, que eram grandes extensões de terra que não tinham nenhuma função social. Tinha um dono, alguém chegava, cercava, grilava, enfim, e não tinha nenhuma função. Não tinha plantação, não tinha gado, não tinha nada. Era bem um terreno e aí havia muita desapropriação. Pelo menos a ideia é que fosse desapropriado para a reforma agrária. Do meio ambiente, sim, agora que a gente está falando da ordem social do meio ambiente, né? A gente tem todos os direitos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e é essencial a saída da qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo para presentes e futuras gerações. Aí, pessoal, quando a gente lê esse artigo 225 aí, fica claro que a Constituição Federal, ela já tinha um pensar sustentável impregnado em vários de seus artigos. Esse aqui é um exemplo. Eu tenho responsabilidade essencial de garantir, tá, um ambiente ecologicamente equilibrado, com uso comum do povo, essencial à qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo, né, para presentes e futuras gerações. Então, é aquilo que a gente falou, né? Eu posso usufruir dos, do,
os recursos naturais, né, para satisfazer minhas necessidades, mas eu tenho que garantir que as futuras gerações também consigam satisfazer suas necessidades. Tá? E para assegurar essa efetividade desses direitos, né, a gente tem aqui alguns ICs, né, preservar, restaurar processos ecológicos essenciais, promover manejo ecológico das espécies e ecossistemas, né, definir, assegurar a efetividade desses direitos. Aí tem para assegurar isso, tem que definir em todas as unidades de federação espaços territoriais e seus componentes a serem protegidos. Aqui já é uma previsão para unidades de proteção ambiental. Tá bom? Eu tenho que, ó, em todas as unidades de federação, tem espaços territoriais, seus componentes a serem protegidos. E onde é que são? Onde aí a gente vai ver que essas áreas de proteção ambiental, elas não são tiradas da cabeça. Essas áreas, dependendo de qual seja o objetivo daquela unidade de conservação, ela vai ter um nível de unidade de universidade de conservação permanente e outras variações. Uns exemplos que a gente tem quando eu tenho nessa área de conservação, essa unidade de conservação, eu tenho nascentes de rio, eu tenho uma fauna que só tem naquele ambiente, tá? Eu tenho animais em risco de extinção, eu tenho uma flora que é exclusiva daquele ambiente, áreas de restinga, enfim, tá? Então a gente tem que ter essas unidades de conservação, tá bom? Pessoal, hoje o que eu queria mostrar para vocês é essa questão essa introdutória à gestão ambiental. Na próxima aula, acho que a gente já vai falar já de política nacional do meio ambiente e política nacional de recursos hídricos, tá bom? Qualquer dúvida, fica à vontade, vai mandar para o WhatsApp naquele horário que eu conversei com vocês. Até a próxima.